Tá Boa totalmente. noite. A gente está. Tá. Boa tarde, boa noite, quase, para todos, todas e todes que estão nos acompanhando nesse momento. Vou abrir essa live agradecendo a Editora Contexto e o Coletivo As Teses, que são quem nos ajudam na organização, na divulgação e nos convites dessa série, que já contou com a presença da Denise Fraga, do Eugênio Butti, de João Willis, e que hoje recebe o ator, diretor, roteirista, sócio do canal Embrulha para Viagem, para conversar um pouco com a gente, tendo como ponto de partida o livro Cyberpopulismo, Política e Democracia no Mundo Digital, de Andrés Bruzoni, filósofo, jornalista, empresário, velejador. E a ideia dessa conversa é a gente tentar entender os limites do diálogo. Com quem se conversa, o que se fala, o que é possível falar, onde é possível ter encontro e onde não é possível, é inviável, tem uma interdição e uma censura. A ideia de que o humor ajuda, o humor atrapalha, o humor tem limites. Eu já falo amor, né, gente? E é uma live quase familiar, né? Então eu vou passar a palavra para o Andrés Bruzoni, que dá sequência a essa conversa. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Andrés. Antes de passar, posso falar uma coisa, Andrés? Por favor. Porque eu já sou totalmente pouco formal e hoje é um encontro mega especial, né? Porque hoje é aniversário de Mariana. Então, um brinde, eu estou com uma água aqui, mas muitas felicidades para você, tudo de bom, muita saúde, muita alegria, e que a gente continue celebrando da melhor maneira possível, que é através do diálogo, que nós três somos um exemplo disso, né? Parabéns, Mari. Obrigada, Mar. Parabéns, Mariana. Então, é isso mesmo. Mariana misturou algumas vezes humor com amor, né? E eu acho que o que você falou, Marcelo, a gente é um caso especial, né, de diálogo. Por quê? Eu não sei se todo mundo que está assistindo agora sabe, mas Mariana, você foi casado muitos anos com Mariana, né? Tem um filho lindo, querido, o Miguel. E Mariana é minha namorada hoje. E você é meu amigo querido. Esse diálogo, seguindo, digamos, o curso normal das coisas, talvez não fosse tão evidente, né? Eu acho que tem ali porque é muito fácil falar de... vamos manter o diálogo aberto, vamos quebrar com os mandatos, né? Uma coisa é falar de morte e outra coisa é morir. É mais difícil quando você precisa fazer. Então, acho muito bom. Parabéns, Mariana, também. É muito bom estar aqui no teu aniversário. Acho tão simbólico, cara. Acho tão simbólico esse encontro para falar dessas coisas. E, coincidentemente, porque a gente ia até falar antes, né? E a gente acabar falando hoje, acho que tem uma potência isso. Acho é o universo conspirando para a gente falar assim, brinde ao diálogo, né? Exato. Posso, até porque talvez o convite ao diálogo possa soar como algo muito fácil, converse com o diferente, aceite o outro, quase banal, quase clichê, e, na verdade, tem uma exigência, tem uma demanda, fazer uma construção pouco usual, mais criativa, que consegue, de fato, olhar a alteridade, exige trabalho, às vezes cansa, mas é a possibilidade de ter algo mais criativo, diferente, novo, original. E porque você não lida com o óbvio, né? A gente é bombardeado pelo óbvio. E o óbvio diz que eu não tenho que olhar na cara do Andrés, isso é o óbvio, o errado óbvio. Então a gente tem que lutar contra
o equivocado, né? E falar assim, gente, mas como assim? Amo a Mariana, minha amiga, minha melhor amiga, conheci um cara incrível que é o Andrés, só a soma, né? Então, mas é que o óbvio protege muito, né? O óbvio é uma defesa, você se arrisca menos, né? Eu ia falar uma coisa, a gente tinha previsto que a Mariana ia sair e depois voltaria com as perguntas, mas você não quer ficar aí, Mariana? Fica aí. Fica na live. Tá ótimo. Sabia eu tirar o meu protagonismo dessa live. Aí eu concordo contigo, Marcelo. Mas indo para um pouco para a justificativa da conversa, né? Por que a gente está conversando aqui? Marcelo, você no teu Insta falou bem do livro, você disse que você tinha gostado, espero que você tenha gostado mesmo, mas a ideia do livro, esse livro foi lançado pela editora Contexto já faz agora pouco mais de um mês e meio, né? E ele está circulando, eu estou recebendo bastante repercussão, porque parece que o assunto cola, né? O assunto, as pessoas se interessam na questão de esse momento do Brasil, onde está tão rachado, está tão dividido. A gente perdeu amigos, a gente viu brigas entre irmãos e irmãs, a gente vê uma coisa muito forte que eu já vi muito acontecer na Argentina. Inclusive está assistindo essa live o Guillermo Bengoa, que é um queridíssimo amigo, que deu start a primeira ideia do livro, que é porque um amigo muito querido, certamente o meu amigo mais antigo, uma pessoa com uma sensibilidade política muito grande, sensibilidade social e tudo, mas que quando a gente entra em questões de política, a gente não consegue conversar. E a gente para o diálogo. Isso foi o primeiro insight, né? E aí, vendo acontecer no Brasil, uma coisa semelhante que a gente vê na Argentina, com a questão do peronismo, antiperonismo, aqui se repetiu com petismo, antipetismo, né? Aí pensei, putz, mas como isso nos afeta como sociedade? O que está acontecendo no Brasil? E aí veio o fenômeno Bolsonaro, e aí veio a extrema-direita nessa onda do antipetismo, antipetismo, essa coisa que não dava mais para dialogar. E eu entendi em algum momento, comecei a pensar que talvez não fosse coincidência, e que essa racha, essa divisão, tivesse um propósito. E, de fato, é o que acontece. E um pouco a tese do livro, sintetizando muito, populismo é uma maneira de você conquistar o poder, criando um inimigo do qual um salvador da pátria vai nos defender. Exato. Então, o inimigo naquela eleição era o PT, o grande vilão. E aí veio o Bolsonaro para nos salvar, né? Estamos bem salvos. E aí, porque isso é populismo, por que cyber? Porque nas redes sociais, isso repercute muito mais. As redes sociais, você, Marcelo, sabe em carne própria, né? Que nas redes sociais a mensagem de ódio repercute muito mais que a mensagem de amor. Sim. Um comentário negativo, uma coisa, gera muito mais views, né? Então, o ódio nas redes sociais está a serviço de um projeto político. Essa é a hipótese do livro. E aí vem, então, por que essa conversa com o Marcelo? Por que você aqui? Cara, motivos, para mim, óbvio, mas talvez nem tanto. Quer dizer, você é alguém que vive isso aí, você tem feito um posicionamento político, claro, forte, e você recebeu, eu vi nas suas redes, como você foi atacado por algumas pessoas que ameaçaram com você deixar de seguir e falaram outras coisas mais feias, né? Então, você sente isso aí, e você consegue, você e os teus colegas, teus sócios no canal Embrulha para Viagem, encontraram formas de atravessar algumas impossibilidades de falar através do humor. Então, o que eu queria entender, e aí vem o convite, Marcelo, daí nasce o convite, é como você faz? Como você faz para falar com aquele que não quer te escutar? Com aquele que você gostaria de matar e não de falar? Como você faz? Não é fácil. Assim, eu acho que a polarização que acontece no país, e que acontece em um monte de lugares, ela é um empobrecimento muito grande da nuance, né? A gente perde... Você fala disso no livro, sobre o pluralismo democrático, né?
Eu acho que a polarização é tão burra, né? Ela é tão pobre, porque você é branco ou preto, não tem nuance, é o que eu falei, não tem sutileza, né? E acho isso tão triste, porque dentro do canal, por exemplo, nós temos um movimento que a gente vai se classificar como mais à esquerda, justamente por isso, porque hoje não dá para não falar assim, que lugar que você está, mas a gente tem pluralidade dentro do canal. Pensamentos diferentes, sutilezas, discussões, até para se colocar um episódio no ar, nem todos pensam igual. Hoje está mais fácil dizer o que a gente é contra, porque está muito forte, né? A gente está lutando não contra uma direita, a gente está falando de uma coisa desumana, absolutamente sem empatia. Saudade da direita, eu estou com muita saudade. A gente está falando de outra coisa. Então, existe nuance dentro do próprio canal. A gente tem discussões sobre, cara, mas isso aqui não é levantar uma bandeira que a gente não quer? Talvez você queira, mas como a gente é como empresa que está botando a nossa cara, né? A gente tem a liberdade de roteiro para cada um de nós e cada vez isso é mais livre, mas a gente não pode esquecer que a gente tem uma responsabilidade como grupo, né? Sim. Mesmo que a gente seja atacado, que a gente seja atacado junto e todo mundo banque isso. Então, a gente tem muita discussão dentro do canal, cada vez esse lugar, como eu falei, por conta desse empobrecimento, ele é menos discutido, porque acho que se a gente tivesse um lugar mais democrático, um país mais plural, a gente tivesse mais sutileza para algumas coisas, não dá para ter neste momento, né? Mas eu lamento muito, assim, a gente está indo, né, dando a cara a tapa, entendendo o quanto a gente é passível de porrada, porque a porrada vem, né? E ela vem das mais diversas formas, formas muito agressivas, muito... Meus sócios nem comentam nada, assim, ignoram. Eles ficam loucos comigo, que eu tiro tempo para responder. Horas com uma tentativa de empatia, quando eu sinto alguma brecha de uma educação, mas se alguém vem me xingar, diz se eu gosto, você tá absolutamente, não está aberto a nada, né? Então aí eu uso da ironia minha, porque não dá, né? Isso é da minha personalidade. Mas meus sócios nem respondem nada, né? Mas eu lamento muito, sabe? Porque eu acho que esse movimento de pouca nuance, ele acontece dos dois lados. Andrés, porque eu acho que já tive umas conversas longas em grupos de WhatsApp sobre isso. Quem são as pessoas? Eu odeio, já usei, às vezes com raiva, essa coisa do gado, não gosto dessa coisa, porque eu acho que a gente também empobrece o diálogo. Eu acho que quem vota no Bolsonaro e acredita no Bolsonaro é plural também. A gente tem num imaginário de inimigos, né? Quem é essa figura? Tá desumano. Tem muito aquele. Eu lembro do Daniel Silveira, né? A figura desse deputado que a favor do AI-5. Essa, para mim, é a figura que, se eu tivesse que fazer uma caricatura, né? É o musculoso além da conta, que é o AI-5, a bandeira do Brasil, e porrada, e vai na Polícia Federal e xinga a mulher da recepção da Polícia Federal. A gente tem esse imaginário que é fácil para atacar essa figura tão grotesca. Só que tem aquela senhora que não sabe muito bem e que a discussão foi muito longa já em grupos de falar assim, não, mas no fundo defende a morte. Eu tenho questões sobre isso. Até porque, Marcelo, desculpa te cortar, mas a Mariana falava hoje, como foi que você falou da direita, da esquerda canceladora, né, Mariana? Tem outro lado também, né? Tem a direita totalitária de um lado e conservadora, e de outro lado você tem a esquerda canceladora, que qualquer passo falso, qualquer uso mais inadequado de determinado termo, você é destruído na rede, né? Isso. Como se estivesse dando algo para odiar, algo para destruir.
seja do meu lado, seja do lado oposto do meu pensamento. Então fica quase sem movimento, não dá para se mexer, né? Então, eu confesso para vocês que eu tenho um medo, que é, eu falo de polarização. Muita gente, eu não tive nenhum ataque direto em relação a isso, mas há sempre sobrevoa o risco de, então você está colocando as duas partes como sendo iguais, está igualando Lula e Bolsonaro. Não, isso não é verdade. Mas existe esse risco. Polarização é uma coisa diferente, você tem dois polos. Os dois polos não são equivalentes, não necessariamente são equivalentes. Pode ser um polo de você estar doente, um polo de ser saudável. Você pode ter um polo de ser decente, um polo de ser indecente. Os dois são polos. Isso que significa polarização. E, na verdade, a gente tem duas polarizações hoje. Continua a polarização PT-anti-PT, e a gente vê que o Lula tem uma rejeição enorme, e tem a polarização democracia-antidemocracia. Isso é fato. Agora, indo no que você falava, Marcelo, tem gente... Se a gente vê as pesquisas, tem gente que está mudando de ideia. Tem gente que apoia o Bolsonaro e que não apoia mais. Isso é fato, a gente vê semana a semana, né? Bom, essas pessoas foram convencidas em algum momento. Ou seja, tinha gente que, segundo muitos, não merecia nem ser escutada, nem ser tentada de mostrar uma coisa diferente, que mudaram de ideia. Então, o ponto é, se a gente se fecha em, vou chamar de gado, o cara que defende o Bolsonaro, estou tirando a possibilidade de escutar os motivos de uma pessoa que, como você falou, cara, eu não creio. E aqui, por exemplo, eu posso ser muito xingado por isso. Eu não creio que todo eleitor do Bolsonaro seja desonesto ou imbecil. Isso. Não, cara, assim, tem gente, são pessoas. O problema é uma discussão muito, muito complexa. Assim, eu vou te falar uma coisa muito popular que entrou em voga e que, tudo bem, que tem assuntos que podem a condução dessa pessoa pode ir para um lugar que valide ou não ela ser uma pessoa menor ou maior. Vou dar um exemplo muito popular para as pessoas. No último Big Brother, ele teve uma força na mídia. Eu não assistia Big Brother há 100 anos, eu fui assistir por conta das redes sociais, que me puxavam para estar curioso para entender aquele movimento. E tinha uma candidata que era a Sara, que era uma das possíveis ganhadoras, uma mulher inteligente, sagaz, entendia as coisas, e ela era claramente defendida por todos. Quando se descobriu, através de um pay-per-view, que ela era uma eleitora do Bolsonaro, ela foi execrada. Eu estou dizendo, que eu quero dizer o seguinte, eu estou dizendo que Sara é uma pessoa incrível. Descobrimos que, na verdade, ela é incrível. Não descobrimos nem que ela é incrível, nem que não sei nem da vida dela. Mas eu achei esse movimento muito curioso. E foi aí que eu trouxe uma discussão num grupo, porque eu falei assim, olha que não deixa de ser o que a Mariana está falando, dessa coisa do cancelamento. Que pessoa era essa que para todo mundo era inteligente, bacana, interessante e uma possível campeã, e ao se descobrir que ela frequentou uma festa clandestina, e diz muito frequentar uma festa clandestina, eu não estou passando pano, claro. Diz muito, mas ela não é só isso. Quem é essa pessoa que você entendeu quem ela votou, ela se transformou numa pessoa que todo mundo queria que saísse. E eu aponto para mim mesmo, como eu faço no canal, eu fui uma dessas pessoas. Eu fico gerando, eu acho que é uma coisa de quem faz terapia, graças a Deus, a gente fica se auto-revisando, né? Tipo assim, por que eu estou fazendo isso? Porque assim, eu estava fazendo esse movimento também, de querer ela fora. Só que, ao mesmo tempo, questionando. Que coisa é essa que a gente não tem espaço para o diálogo com ela? Que a gente não tem fisicamente, mas se a gente estivesse numa roda, sairia todo mundo, ia falar num canto e ia falar assim, você viu aquela lixo? E por que todo mundo adorava? Aonde tem alguma coisa que para ela teve conexão com esse movimento? E é o que eu estou falando. Muito provavelmente, alguém que está indo numa festa diz muito da pessoa neste momento. Mas nós não somos uma coisa só. A gente erra, eu faço burrada pra caramba. A rede social, ela é um juiz fortíssimo, porque
você se deu no direito de julgar o outro, mas assim, você esquece de olhar os seus erros. E, cara, eu sou uma constante contradição na minha vida, em pequenas coisas. Então, assim, tudo bem. E eu não quero colocá-la, ou ela, ou quem quer que seja, nesse mesmo saco. E às vezes eu coloco. Quando alguém vem me xingar, eu falo, eu quero que vá tudo a merda. Entende? Mas, de verdade, o que eu tenho que fazer de uma maneira lúcida, e não quando eu estou possuído, é olhar para isso, como eu acho que os políticos têm que olhar para isso. Quem são essas pessoas? Eu tive uma conversa uma vez muito interessante com o João Vicente, do Porta dos Fundos. A gente estava fazendo uma novela juntos. E a gente estava num restaurante e eu estava indignado com essa história da homofobia e do racismo. E eu estava, era pré-eleição, eu estava muito inconformado e não acreditando como as pessoas não conseguiam olhar para isso. E ele falou uma coisa que eu achei tão interessante, assim, ele falou assim, Lahan, tem muita gente no Brasil, tem muita diversidade, tem gente que está passando fome. Esta pessoa, ela pode ser negra e ela pode ser gay. Ela quer um prato de comida. Tá tão depois, esses questionamentos estão tão lá para frente. Ela quer resolver ali o agora, matar sua fome, tomar sua água e seguir para o próximo dia. E é fato. A gente, dentro desse rol de eleitores, seja de um, de outro, ou de vários, tem tanta coisa acontecendo, tem tantas dificuldades, que quem sou eu para questionar um negro votando contra um cara que é racista? Quem sou eu? Se esse cara está com outras questões, outros problemas muito antes disso. Então, assim, falta para todas as partes a possibilidade. A gente tinha que tirar um presidente, tinha que entrar lá um terapeuta mor. Nós tínhamos que ser governados por um psicanalista. É só essa a solução do mundo. E fazer uma grande sessão de terapia nacional, botar no Maracanãzinho e falar às pessoas, microfone para cada um. Porque falta a possibilidade da pessoa ter autocrítica, da pessoa conseguir, né? O chefe de família que vai lá e tá transando na rua e tá defendendo a família na polícia. É tanta falta de autocrítica, de poder olhar e entender que, assim, cara, se eu falho, por que ali não falha? Aonde está a possibilidade de encontros, conexões? É complicadíssimo, né? Até sumo disso, ó. Eu concordo. Inclusive tem, não sei, Mariana, se você quer falar das perguntas, que estou vendo aqui alguns questionamentos, mas antes de você falar das perguntas, Mari, eu queria te pedir eu queria mencionar aqui o Cláudio Ferrati, que ele disse exatamente o que você está falando, Marcelo. Obrigado, Cláudio. Ele diz, tem um amigo gay, professor, que votou no Bolsonaro. É isso, não é binário, não é tão simples, né? Aí o Guillermo Bengoa recomenda um livro, Pensar com Outros. Então, mas a dificuldade está em onde a gente coloca a tolerância e onde não. Quem é de verdade o inimigo, quem não é. Isso foi uma coisa que na conversa com Jean Willis apareceu, né? Dizer qual deve ser a atitude. Ele falava, nós já perdoamos, a esquerda já perdoou, eu já perdoei. Mas eu não sei se isso, e eu acho que o Jean certamente está falando o sentimento dele, eu não sei se isso acontece na militância, nas pessoas que se preocupam e tal. E nós três, Mariana, Marcelo e eu, vivemos agora uma experiência muito forte, muito interessante, né? A gente estava na Avenida Paulista, fomos na última manifestação, fomos juntos nessa manifestação contra as políticas do Bolsonaro, pelo impeachment, a favor da indignação pelo que esse governo está sendo e fazendo, né? E nós estávamos ali, muitas pessoas devem ter lido nas notícias, visto na TV, que teve uma pancadaria entre o PCO foi lá bater um pessoal, tinha pouca gente do PSDB, mas tinha, e acho inclusive que era um pessoal do movimento estudantil, se não me engano, né? Nós podemos falar, claramente, nós estávamos do lado do acontecimento, a gente viu o que aconteceu, né?
Então... Eram jovens, era um movimento estudantil filiado ao PSDB, uma molecada, enfim. É isso. Aí entrou esse pessoal do PCO e começou a bater e arrancar bandeiras, né? Aí a Mariana, com a Rosa Luxemburgo, entrou na academia, inclusive para defender o Marcelo Rubens Paiva, que estava ali, que estava na linha de frente também. Né? Foi uma coisa assim, cara, não é possível que eu estava assistindo isso aí. Presenciamos uma coisa louca. Muito. E aí, digo, cara, não é assim. Não, quer dizer, o que eu acho... Tudo bem, você pode não concordar. A gente viu agora a questão do governador que publicamente manifestou que ele namora um homem e não uma mulher. E tem uma condena, como os nossos gays são melhores que os gays dos outros, né? Cara, tem um monte de ridiculez isso aí. Eu acho, de verdade... Eu não consigo entender muito isso aí. Quando deixa de estar claro, inclusive e voltando à tese do livro, eu acho que isso aí é fazer o jogo da antidemocracia. Que agora, o foco precisa ser, cara, tira um sujeito que está dizendo que talvez não vai ter eleições no ano que vem, coincidentemente, quando as pesquisas mostram que mais da metade do povo brasileiro nunca votaria nele, né? Então, é isso. Mas a gente precisa preservar o diálogo, primeiro, entre as forças democráticas, que sejam de direita, que sejam de esquerda, que seja o cara que votou em Bolsonaro, que seja o cara que votou em Lula, que seja o cara que nunca vai votar em nenhum dos dois. Precisamos manter. E também precisamos escutar o cara que ainda defende o Bolsonaro. Sim, e eu acho, desculpa a minha repetição, mas eu acho que tem uma massa plural aí, dos dois lados, né? É muita gente que não está que não simboliza nada disso, é que agora radicalismos são postos, então a gente tem que assumir lados, mas tem uma massa que é isso, que votou no Amoedo, que vota no Ciro, que não entende nada, que repete frases, e que a gente precisa entender, e precisa voltar. Eu espero a Deus que um dia, porque eu não acredito, sinceramente, eu não tenho essa esperança que nem as eleições nas eleições de 2022, se o Bolsonaro perde, ganha o Lula, se a gente não tiver um outro tipo de movimento, vai ser isso. Os que não ganharam vão ficar atacando de um jeito que não é como ter a oposição que tínhamos no passado. É diferente, sempre vai ter oposição, né? Mas é esse lugar bélico, que já se desenhava ali em Aécio e tudo, mas que é outra coisa, né? Que saudade, Aécio, Aécio, que a gente curtia a cocaína, olha que época boa. O tema problemático não era a morte de ninguém, era uma cocaína, se tinha, se fumava, se cheirava. É uma saudade do Temer, um Temer maravilhoso. Monta Temer. Golpe, olha que coisa boa, falar de golpe, aquele golpe era bom. Então, assim, ali já começava a brotar uma desgraça, mas que ainda estava dentro de um jogo, né? O golpe não dá, né? O golpe realmente ele já mostra uma outra coisa. Mas essa era lindo ver aquilo. Eu volta a Aécio para mim, esse hashtag amanhã. Mas eu acho que então, assim, ficou... Tem um grupo gigantesco de pessoas a serem atendidas para quando, e eu não sei para quando, não sei para que eleição, mas seria maravilhoso esse movimento que trouxesse de volta a possibilidade, não estou sendo utópico aqui de imaginar algo lindo, não, mas mesmo com as divergências, algo saudável, a gente perdeu o saudável. Então é isso, eu faço um vídeo para o canal e que não agrada a quem votou no Bolsonaro, é isso, é petralha, é seu merda, é uma coisa que me tira do sério, que é Lei Rouanet. Você quer me chamar para uma briga quase física, falar acabou a mamata. Você me chama de petralha, esquerdopata, quadrilha, você me chama o que você quiser, mas acabou a mamata, cara. É uma das coisas, porque ela vai para um lugar da ignorância completa. Assim, aí a pessoa, inclusive, escreve para mim muitas vezes, e a Lei Rouanet? E ela não se dá o trabalho no Google para ver como escreve Rouanet. É só dar um Google, escreve lá Rouanet do jeito que a pessoa acha, vai aparecer o certo, pelo menos para fazer o comentário
fica a lei Reanal, Reonei, Reonô, Dali, já Luanê, lei Luanê. Luanê, que acho que é de Lula, Ali, cara, ali, para mim, é quase como me xingar de um palavrão, porque é do lugar mais pobre de alma, sabe assim? É a pessoa que ela não teve a capacidade ela simplesmente repete um discurso. É uma palavra que ela achou bonita, acabou a mamata. Gente, ator, muito antes de Bolsonaro, tinha tudo menos mamata. Tudo menos mamata. Assim, tem quantos por cento são Tony Ramos? Gente fazendo teatro de rua lá no Nordeste, gente passando chapéu. Marcelo, só para deixar claro, nem o Tony Ramos tem mamata. Entendeu? Nem o Tony Ramos tem mamata. Isso, não, eu quero dizer de pessoas bem-sucedidas. Pessoas bem-sucedidas, eu me interpreto. Que bom que você corrigiu. Não, pronto, o Tony Ramos, então tá, esse daí é o da mamata. Ninguém tem mamata nenhuma, não. Não, e assim, a questão da classe artística, ela é uma questão tão... A gente já tinha teatros com 10 pessoas na plateia há muito tempo. Pessoas que têm emprego, não têm emprego, tem trabalho, não tem trabalho. Então, assim, acabou a mamata, é a coisa mais imbecil, mais pobre e pouco informada sobre isso. E eu nem estou levantando aqui uma bandeira da Lei Rouanet, porque eu acho que a Lei Rouanet, assim como o Bolsa Família, assim como o auxílio emergencial, é passível de erro. Nós temos questionamentos, inclusive o canal, o Embrulha para Viagem, tem um episódio que critica a Lei Rouanet. Nós temos um episódio lá atrás, não me lembro nem o nome, se chama Lei Rouanet. Nós colocamos esse episódio com questionamento sobre o jeito que a Lei Rouanet é feita. Então, é disso. Desculpe, a nossa, não é nem meu texto, é do meu sócio, Williams, mesma capa. Mas é uma inteligência para olhar para a gente mesmo. É isso que precisa. Porque, assim, o que eu estava falando do Bolsa Família, do auxílio emergencial, é para quem está passando fome, é para quem precisa. Mas tem a tia que ganha 10 salários e conseguiu lá algum boicote que ela conseguiu ganhar o auxílio. Então, o auxílio é o lixo, tem que tirar o auxílio? Não. Tem que ver qual é a forma legal de uma pessoa não fazer isso. Talvez tenha gente que recebeu o Bolsa Família que não tinha que receber. Talvez tenha gente que se aproveitou da Lei Rouanet como não deveria. Mas aí não é a Lei Rouanet. Tem que achar os mecanismos, porque gente querendo tirar partido e se aproveitar tem em todos os lugares. Eu sou um cara que trabalho, me considero um ator bem-sucedido. Se eu trabalhei pela Lei Rouanet umas 3 vezes na minha vida, foi muito. Talvez mais, porque tem os filmes, né? E eu fui assalariado. Eu não abocanhei o dinheiro da Lei Rouanet. A Lei Rouanet foi liberada para que o projeto acontecesse e eu pudesse receber meu salário ao fazer. Então é um lugar que eu falo, meu Deus, aqui é a pobreza do espírito no seu ápice. Tá, Marcelo, eu concordo, mas por quê? Por que essa necessidade de fazer da classe artística o inimigo? Porque eu acho que é interessante. É como se o belo incomodasse, né? Acho como se fosse uma necessidade, uma feiura. São muito feios, né? Você estava falando desse sujeito, se vê, é tosco, é feio, é grosseiro. É como se a beleza incomodasse. Por que a arte é ruim? Por que a arte precisa ser inimigo? Por que a ciência precisa ser inimigo? Por que a USP é a corja da USP? Sou uspiano. Eu faço parte da corja da USP. Por quê? Que eu acho... Quer falar, Mariana? Não, acho que eu ia falar isso. Acho que tem um funcionamento na extrema-direita, né? Ou nessa extrema-direita que está no poder no Brasil, de destruir, macular as forças civilizatórias. Então, a beleza, a inteligência, a ciência, o pensamento, os intelectuais são inimigos também, grandes inimigos dessas pessoas que hoje estão no poder, né? Então, acho que me parece que o caminho vai por aí, né?
é uma força política que quer derrubar os marcos que constroem uma civilização, as possibilidades de encontro, de troca, de criatividade. Eu concordo, Mariana. Eu vi uma entrevista, é uma pena que eu não estou me lembrando quem falou disso. Não adianta, eu tenho nem buscar referência porque eu não vou me lembrar. E eu achei uma coisa tão forte também. Eu concordo com tudo que você está falando, mas eu acho que assim, concordando com essa pessoa que eu não estou lembrando a referência, que tem uma inveja. Tem uma inveja daquilo que não se pode ter. A gente pode questionar a direita, a esquerda, como eu falei, é muito diversa, é muito ampla, mas a gente não pode negar, e isso até quem vota no Bolsonaro não pode negar, que existe uma ignorância. E a ignorância não no lugar de estudou ou não estudou, porque isso é bobagem. A gente tem gênios que estão na favela. A inteligência está muito além disso, né? Não é do conhecimento. Mas a gente sabe que tem um empobrecimento de alma como base, né, nesse lugar, e que tem uma dor de eu não possuo isso, eu não consigo estar nesse lugar. Então eu destruo esse lugar. E eu achei isso de uma inteligência, porque é bem típico da criança que não sabe jogar, mas ela, dona da bola, ela fura a bola, né? E aí ninguém mais joga. Porque é isso, ela não sabe lidar com aquilo. Então é isso, ele precisa destruir a cultura, porque ele não vai ter. Ele não é um cara que vai frequentar teatro, ele não vai saber se falar sobre um livro, ele não vai saber se falar sobre um filme. Ele confundiu a Bruna Surfistinha da série com o filme, porque é isso, é um imbróglio que não cabe. Então, a melhor maneira é destruir aquilo. Talvez seja a complexidade que atrapalha, né? Eu acho que uma característica dessa extrema-direita é a necessidade de fazer tudo muito simples. Simplificar. Então, o complexo incomoda, né? Então, é isso. São soluções simplistas para problemas que são tem muita complexidade como problema. Existem soluções que não são imediatas, que têm nuances, que incomodam, né? Eu queria ver, porque tem várias perguntas aí, e tem várias observações interessantes, e eu não queria deixar de aproveitar essa riqueza aí, porque tem coisa bem boa. Não sei, Mariana, se você quer que a gente leia aqui, você manda. Começa você, Andres, que eu vou entrar aqui, porque não estou conseguindo pelo StreamYard. Eu vou entrar pelo YouTube para ler as perguntas, tá? Então, começa você, por favor. Começa com as perguntas? Perfeito. Aqui a Mariana fala que em vez de que não, porque não tem cultura, a Karina concorda, diz que é dor de cotovelo. A Pamela diz, cita várias expressões, mimimi, petralha, kawama, mata, lerone, os bordões, ela fala aqui, né? Os bordões, perfeito. E aí a Kay faz uma pergunta, que é como argumentar com as pessoas que têm verdades absolutas tatuadas no cérebro. E eu te digo, tá, uma pergunta excelente. Eu agradeço aqui por essa pergunta. É muito boa. Mas eu faria eu agregaria uma coisa, que é como lutar contra as verdades que nós temos tatuadas no cérebro. Porque é muito fácil ver a verdade tatuada no cérebro alheio. Mas a gente tem, né? A gente sabe que a gente tem. Sim. Eu não tenho essa resposta. Eu não tenho essa resposta porque o que eu acho é que quando eu falo da pluralidade, eu falo exatamente daquelas pessoas que estão neste lugar, neste limbo, seja na esquerda ou na direita, mas que estão nesse limbo de eu não pertenço aqui, mas o que me representa? E aí a pessoa pode ser meio aquela pessoa que não sabe muito bem de política e não vai dar valsa, né, que não necessariamente é. Agora, as pessoas que marcaram, que é isso, né? Quando eu falo da Lei Rouanet, eu acho que é essa pessoa da verdade tatuada, né? Que criou uma verdade, seja lá qual for, e eu não tenho diálogo. Assim, eu não sou a pessoa, vai ter que chamar outra pessoa aqui para responder isso, porque assim, eu não sou. Porque é a pessoa que me xinga, ou que tem essa certeza tão absoluta,
eu não tenho. E eu posso te falar, viu, Andresa, assim, eu tenho vários defeitos, mas eu tenho um exercício constante de me colocar no lugar do outro. Eu tenho mesmo. Eu não sou melhor que ninguém. Eu acho que, inclusive, lembrando dessa temática da discussão do quem é Bolsonaro ou não, que eu falei que eu tive num grupo, eu citei pessoas que eu acho muito mais generosas do que eu como pessoas e que votaram no Bolsonaro. E são mais generosas como eu, socialmente. Entende? Então eu tenho eu faço um exercício constante na minha cabeça de tentar revalidar os meus conceitos e tentar olhar com algum critério para alguma coisa. Quando eu tive uma briga enorme com meus sócios há um tempo atrás, porque é isso, sociedade é um casamento com mais gente. Eu passei muito tempo processando aquilo para, depois de sair da minha verdade absoluta, são eles contra mim, não acredito, eu sou injustiçado. No dia seguinte, eu estava fazendo o exercício de me colocar no lugar e de falar que eu gerei isso para outros sócios, mais de um. Onde está? Tudo bem, eu acho que aqui tem uma coisa, tem uma característica aqui que pegou para um, tem uma falha de personalidade no outro que pode ser um negócio que fragilizou ele, mas eu tenho a minha resposta. Não é possível que não há alguma coisa que eu não estou olhando e que possa ser modificado para que eu enxergue o lado do que eles estão falando. Então, se você não tem essa possibilidade de abertura, é a tua verdade. Então, eu não sei como dialogar se você não tem um movimento interno de querer minimamente se colocar no lugar do outro, senão não dá, não existe diálogo, não existe. Isso eu ia te perguntar, Mariana, você tem experiência como analista, né? Talvez você tenha uma dica aí. Não, eu ia falar, assim, a sensação que são tipos diferentes, muito diferentes de pessoas, né? Às quais você está se referindo. Então, talvez essa desse discurso bem chapado, que repete uma cantilena da internet, da Lei Rouanet, da mamata, do não sei o quê, a sensação que eu tenho, né? Essa pessoa, ela está sozinha. Ela está muito sozinha. E essa cantilena, ela é muito frágil. É pouca, uma casquinha. Se você consegue chegar perto, afetivamente dessa pessoa, você trinca essa casquinha. Ela é trincada, porque é uma humanização, de alguma maneira. Porque isso é tão estranho. Esse discurso, ele é tão artificial, ele está tão pouco sustentado em qualquer verdade, que o encontro humano, minimamente empático, já desmonta. Então, para esse grupo, até porque eu tenho dificuldade de acreditar que a gente tem um terço da população do país que é sociopata. Isso. Isso. Esse tipo de comportamento do presidente da República. Eu não consigo. É inconcebível. Não existe nenhum país com um terço da população que precisaria estar presa num manicômio judiciário. Isso não existe. Então, um pouco... Desculpa. Fala. Tem meia dúzia aí que incendeia o discurso, muito robô pago, enfim, um esquema da internet. Mas as pessoas, mesmo eu conheço pessoas bolsonaristas e convivi com pessoas bolsonaristas amorosas, cuidadosas, também. E que em vários momentos, e bolsonaristas mesmo, não é que só votou no Bolsonaro porque não gostava do PT. Mas ali... o discurso da extrema-direita é muito frágil. Muito frágil. Então, se você consegue descer um pouquinho, dar uma desviada e encontrar a pessoa, isso no consultório não é possível. Não consigo pensar um fanático que não pela via do sintoma. É muito difícil, como analista, não fazer essa associação. Mas assim, você encontra a pessoa. Você não pode acreditar no sintoma, abraçar o sintoma e achar que essa pessoa é isso aqui. É esse discurso. Não é. Você tem razão, assim, que eu acabei colocando um rótulo errado, né? Que pessoas são essas? Talvez as que jogam as frases são as mais frágeis, né? Porque elas não estão abraçadas a nada. Eu não sei nem como identificar, talvez seja isso. Eu não sei como identificar quem é essa que tem a tatuagem, como diz a Karina, cravada no cérebro. Eu não sei quem é essa, mas eu acho que, independente disso,
a gente precisa de um princípio que é a abertura da pessoa. Eu vi que tem um comentário aqui, que é da Maria Lima, que ela coloca: acho que a melhor forma a lidar com esse povo com crenças limitantes é fazer perguntas. Eu concordo muito. É um caminho de abertura, né? Você começa ali a entender o porquê e questionar coisas. Mas é importante que, mesmo assim, mesmo quebrando as pernas da pessoa aos poucos, que ela tenha um mínimo de possibilidade de olhar para o outro e se colocar no lugar dele, porque é o princípio mínimo que a gente tem para analisar, até quando a gente tem verdade absoluta. Eu quis dar o exemplo dos meus sócios, porque é isso. Eu, que sou esse cara aberto, que tento, eu estava na minha verdade absoluta. Eu jurava para mim mesmo que eu estava simplesmente sendo injustiçado num determinado momento. Só que eu precisei de um tempo para processar e entender que não, que também tem outras vias, que também pode ter coisas que eu estaria permitindo que ruídos estivessem acontecendo. E isso precisa partir de mim. Talvez ser amaciado por um terapeuta como a Mariana, por uma pessoa perspicaz como a Maria, que faça essa pergunta para a pessoa, mas é importante que tenha alguma faísca de possibilidade nessa pessoa de olhar para o outro e entender sobre a ótica de outro, né? Eu concordo. Gostei muito daqui do comentário da Carolina Artigas, que diz todo ideal é violento, assim como os extremos. Eu concordo. E eu concordo com essa questão de fazer perguntas. Isso me lembrava da conversa com a Denise Fraga, né, que ela contava... Uma santa, trabalhei com ela, ela é uma santa. Então, e foi muito interessante, porque a proposta dela foi um pouco ir pela escuta, ir pelo amor, ir pelo humor, mas um amor não agressivo, né? Quando foi a preparação da live com Jean, eu não tinha noção de como ele... Quer dizer, eu sabia que ele era uma figura bastante detestada pelo campo da extrema-direita, mas eu não sabia até que ponto, né? E eu sabia, mas não tinha, sabe? Uma coisa é você sentir nos comentários, então foi muito duro receber alguns comentários assim, mas o que eu tentei fazer aí, como experiência, isso eu faço, inclusive, na Argentina tem um grupo de família muito conservador, que certamente no Brasil votaria em Bolsonaro, inclusive alguns defendem Bolsonaro, tenho tido discussões muito fortes com eles e elas, por conta disso. O caminho que eu tento é o da pergunta, o da argumentação. Tem uma questão que é bastante frustrante. Com os meus parentes, que, enfim, vão continuar sendo familiares, mesmo porque eles já não gostam decididamente de mim, isso está claro, mas eles vão continuar sendo meus parentes. O frustrante é, você argumenta, parece que o argumento convenceu e volta a estacar zero, porque são as verdades tatuadas na testa ou no cérebro, em algum lugar. Mas, nos chats, inclusive, nos chats, nas redes sociais, alguns dos teus seguidores, Marcelo, quando você no Instagram, você se posicionou, disse claramente, olha, não está na hora de ficar acima do muro, não dá para você. Agora, não se posicionar é se posicionar. Teve gente que reagiu de maneira bastante violenta. Eu tive umas brigas muito divertidas. Você ficou na minha rede, eu vi. Isso, desculpa. Mas com algumas pessoas deu para conversar. E foi bacana. Porque a pessoa tinha argumentos, em alguns casos, argumentos difíceis de você contestar. Então, se você se expõe para contestar o argumento do outro, você também está entendendo melhor até que ponto os teus argumentos são sólidos, né? São consistentes. Meu amigo Antônio Ribeiro. Cara, ele é um cara extremamente inteligente, um fotógrafo, ele vai participar de alguma dessas lives, enfim, ele disse que estaria disposto. Eu gostaria muito, porque ele tem um pensamento muito diferente da gente, né? Ele manda vídeos explicando... Enfim, porque um petralha é um petralha, ele diz que não tem ninguém de esquerda que presta, mas tem alguns de direita que sim. Ele é um cara muito violento, às vezes, né? Mas ele me faz pensar, porque é um sujeito inteligente, não? E a gente é muito amigo, a gente não quer quebrar essa amizade, apesar das profundas diferenças ideológicas. Então, ele me força a pensar, ele me obriga a pensar. Não basta colar o argumento pronto na internet. É maravilhoso se você não quer ganhar um negócio.
Porque o duro é isso, né? A gente quer ganhar nas relações, a gente quer ganhar nas discussões com amigos, a gente quer ganhar na internet, mas a gente, quando é pego por uma pergunta que você não sabe responder nesse sentido, é tão interessante, né? Mesmo que você não responda na hora que você vai embora, assim, peraí, é verdade. Por que isso não é resolvido pelo meu partido? Não é, qualquer coisa que te gere uma coisa que você fica com um nozinho ali, é ótimo. Vai para casa, processa isso, e não precisa trazer uma resposta pronta, mas talvez gere um questionamento para você mudar a sua opinião também, ou melhorar a sua opinião, porque é isso que a gente está falando aqui, né? Você não precisa, se mudou uma coisa da sua opinião, você precisa passar para o outro lado. Não é isso. Não se trata disso. Cada vez mais a gente tem que entender que tem 315 lados, né? Mas eu acho isso maravilhoso. É que na rede, a gente como pessoa pública, artistas, a gente no canal, ou eu nas minhas redes, é difícil você traçar ali uma conversa através de comentários que se aprofunde tanto, né? Eu já tive alguns comentários que eu consegui desenvolver com a pessoa, mas não dela mudar a opinião dela, mas pelo menos ela me pedir desculpa, sem eu pedir para ela me pedir desculpas. Sabe, ela falou assim, cara, é verdade, eu fui agressivo demais com você. Eu já tive esse lugar. Algumas horas eu não tenho muita paciência, e aí eu espero também, mas não é o lugar da abertura, né? A internet é muito cruel nesse sentido, porque é isso, é um comentário aqui, é o lacra daqui, o outro lacra de lá, e fechou o assunto. Você vai ter alguma possibilidade, numa conversa tomando um drink, e hoje não dá para tomar drink, só assim longe, mas é isso, né? É a possibilidade do encontro um pouco mais aprofundado para te dar a possibilidade dessa conversa se aprofundar. A rede social não é, e aí é isso. É até curioso, você viu lá na minha rede, quando eu pus coisas fora Bolsonaro, não, que decepção, para de seguir. Eu falei, gente, essa pessoa estava me seguindo quem? Ela vai parar de me seguir quando? Ela nunca me seguiu, porque se ela está achando que eu compactuava com tudo isso, aonde que ela estava me seguindo? Estava me seguindo na farmácia, mas não na minha rede social, porque ela não entendeu nada. Então, assim, essa discussão ali, o que eu posso fazer? É fazer um tchauzinho. Não tem... mas se eu encontrar essa pessoa, provavelmente num encontro de amigos, e ela virar para mim, pô, que decepção, numa troca ali, talvez a coisa assumisse um outro lugar, né? Mas a rede social ela é muito cruel nesse sentido. E talvez esse seja o encanto, a importância do livro, né, Andres? Que é olhar como as redes sociais suspendem, tornam superficiais os discursos e as conversas e resumem tudo numa pequena frase, que precisa ser combatida com uma outra pequena frase. E o campo de encontro, de troca, de olhar o outro, de uma construção um pouco mais comum, ela fica inviabilizada e é quase como se as redes sociais propusessem uma forma de pensar que você leva para a vida. Você consegue. Isso. Nesse modelo. Eu vou fazer uma propaganda, olha aqui, ó. Eu quero fazer uma propaganda do livro, porque é muito legal isso. Assim, o livro coloca, entre outras coisas, o Andrés faz meio que um histórico da comunicação e colocando o quanto isso é um reflexo no que a gente é hoje, né? E é bem assustador, ainda mais porque você traz profundidade, tanto de uma Netflix a qualquer coisa, você vai trazendo e aprofundando o que a gente é bombardeado hoje e como isso reflete na nossa forma de pensar e de se comunicar, né? E de ter opinião. E os benefícios e malefícios disso, o empobrecimento, ao mesmo tempo que te acumula de informação, te distancia, e eu acho isso muito interessante no livro, porque a gente está conversando aqui, e acho importante mesmo falar, o livro é bom pra caramba, é ótimo de digerir, e uma baita reflexão sobre o mundo atual, né? Como que tudo isso se processa na vida da gente hoje, né? Obrigado, a gente espera vender muitos livros. Você vai encontrar nas melhores casas por apenas, né? Por apenas, acho que 35, alguma coisa, na Amazon. Vale muito a pena, gente, mesmo. Contexto. Olha, a intenção do livro, na verdade, eu quero vender livros, claro, porque você pagar o leite das crianças, mas
A intenção é essa, é provocar um diálogo. E um pouco essas lives, essas conversas, minha intenção não é chegar em nenhuma resposta definitiva, que acho que não tem, mas é justamente provocar um pensamento coletivo. Como a Mariana bem disse, a gente já conversou. Olha, tive a honra de abrir esse processo, essa sequência, essa série de lives com o professor Eugênio Bucci, que é um dos caras mais inteligentes e ilustrados que eu conheço. Vi outro dia uma live dele com Haddad. O Eugênio lançou um livro interessantíssimo agora. Cara, são pessoas de uma inteligência fora do comum. Depois conversei com a Denise Fraga. Denise Fraga tem... Então, o Eugênio foi numa análise mais intelectual. Ele é um pensador. A Denise foi numa pegada poética, que foi muito bacana. Foi bem interessante escutar a Denise. O Jean, para mim, foi mais difícil, foi um desafio. Me custou entrar no discurso mais fechado de um político. Acho que foi uma live que, para mim, foi uma frustração, em certo sentido, apesar de que ele falou coisas interessantíssimas. Ele é um cara de uma inteligência também superior, tem uma experiência muito rica, tem ideias muito claras, e ele é um pouco a encarnação disso que a gente está falando. Ele, de fato, ele foi expulso. Exatamente, ele é uma vítima do seu ápice, né, desse lugar. Ele foi escolhido como uma representação do inimigo, né? Pelo amor de Deus. E um cara que tem muito para contribuir. Ele foi o primeiro a levar algumas causas importantíssimas para o Congresso, uma força modernizadora, né? Marcelo, agora, novamente estamos na pegada do artista, de uma pessoa politicamente comprometida, artista e empresário, né? Que não é pouco, você leva à frente, junto com os seus sócios, um canal como Embrulha, né? Que tem ali uma série de desafios. As lives vão continuar, já aproveito para convidar vocês, vamos falar, na semana que vem tem uma pessoa muito interessante que conheci em um congresso em Portugal, quando, na verdade, o livro estava ainda era uma nebulosa, ainda não tinha ganhado essa forma que depois veio ganhar como livro, que é o Gonçalo Marcelo, um filósofo que trabalha sobre populismo, cara muito interessante. E depois vamos fazer uma live, já que estamos na diversidade, vamos conversar em espanhol com o Felipe Jiménez, um artista, ele é artista plástico, ele foi psicólogo, ele tem uma formação também na gastronomia, ele diz que faz arte para que as pessoas se alimentem, né? Então, também tem muito a dizer aí sobre atravessar fronteiras a partir da arte. Então, a intenção, enquanto houver interesse, é continuar essa série de diálogos, tecer esse pensamento coletivo, né? Juntando vozes diferentes. Assim, a sensação que eu tenho é que ainda estamos muito no campo confortável da esquerda. Quero convidar mais gente que pense diferente, porque senão é um fazer de conta que somos diversos, né? Então, Marcelo, quero te agradecer muito pela participação hoje, espero que esse diálogo continue. Não sei, Mariana, se tem alguma outra pergunta, não sei se, Marcelo, você... acho que tem alguma coisa. Aqui estou vendo algumas perguntas. Bom, tem gente que elogia o livro, que bom. Obrigado, Luiz. Mas é muito bom mesmo. Maria, compra mesmo, lê o livro, tá? Por favor. Kay também, que legal. Não sei se tem alguma outra pergunta que a gente deva responder, não sei, Marcelo. Eu não sei se a Mariana tem alguma coisa para me falar. De pergunta aí. Acho que eu queria então, agradecer vocês dois. Foi um papo ótimo. E, enfim, seguimos nessa história e deixar um pouco um espaço para o Marcelo falar, se tem alguma coisa para falar. Eu quero agradecer, eu adorei. Como eu disse, teve gente que chegou depois na live. Essa live tem uma importância enorme, porque a gente está falando de... Nós três juntos aqui, Mariana é minha ex-mulher, minha melhor amiga. Eu estou com o Andrés, que hoje
é o namorado da Mariana, e eu fico muito feliz por ela. Hoje é aniversário da Mariana, então acho que é um encontro que fala das diferenças e de como elas são possíveis. Eu espero que isso sirva de inspiração para todas as pessoas, para o meu filho, que é uma pessoa que eu amo muito e que está tendo uma oportunidade única, e que a gente consiga propagar isso para o mundo. Inclusive, tem uma frase do seu livro, primeiro parágrafo do livro do Andrés, que eu quero ler para o Miguel, porque eu tive uma conversa séria com ele, porque ele é um menino fantástico e com uma inteligência fora do comum, como todo mundo vai falar que é mentira, ou como todo pai fala isso, mas Mariana está aqui, Andrés também, estão de prova que ele é um menino excepcional. Um dia eu tive uma conversa com ele, porque eu acho que ele tem uma dificuldade que talvez seja da idade, mas também da personalidade, que é a dificuldade em escutar. Ele é tão cheio de verdades, tão cheio de opinião, que estamos falando disso. E o teu livro já começa ele me pegou já de início, porque ele já diz algo sobre algo que eu queria dizer para o meu filho. Uma convicção pode ser a mais perversa das prisões. Quando o que sei não pode ser questionado, escuto apenas aquilo que confirma o que acredito. O que é diferente, recuso. Quando tenho toda a razão e o outro nenhuma, não existe diálogo. Preso às minhas convicções, reduzo a possibilidade de pensar. Não há como aprender sem estar disposto a mudar de ideia. E para mudar de ideia, é preciso aceitar que minha convicção pode estar errada. O meu livro já me ganha aí, porque eu acho que é disso que a gente está falando, e ele começa com um discurso que eu preciso ler essa frase inteira para o meu filho, porque eu passei uma noite deitado do lado dele, bravo com ele, mas não era bravo, era uma conversa, tipo assim, cara, você não é o dono da verdade, ouve, aceita, escuta. Hoje as empresas, o canal, o Embrulha faz muito trabalho empresarial, né, para corporações, e se fala nas empresas sobre liderança, sobre quem é esse novo líder nas empresas. E hoje é propagado para todos os lugares no mundo corporativo que um líder é aquele que escuta. O líder hoje não é o que tem as respostas. O líder é o que sabe ouvir o seu funcionário, desde o cara que está lá na mesinha do canto, a faxineira. Este é um grande líder. E é muito louco que as empresas estão pregando isso e o nosso mundo social não está vivendo isso. Então é algo... é muito contraditório. Então, que a gente escute, que a gente abra nossos ouvidos e entenda que a gente também que está aqui falando, dando nossas regras, também estamos sujeitos a erro, porque a gente é humano como todos, né? É isso. Obrigado por esse fechamento maravilhoso. Obrigado novamente, Mariana. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Editora Contexto, a Coletivo Esteses, e obrigado às pessoas que estão nos acompanhando aqui. Foi muito bom. Amei. Muito bom, amei. Beijo, gente.